Agrofag no ar, bom dia para você, tudo bem por aí? Hoje, último domingo de outubro, estamos quase no fim do ano, né, professor? Bom dia. Bom dia, Toniela. Como o tempo passa rápido. Um bom dia a todos. E hoje no programa, você confere. É possível criar abelhas na área urbana? Um biólogo de Cascavel mostra que sim, ele produz mel e própolis da espécie jataí que não tem ferrão. Uma das principais diferenças das abelhas sem ferrão é que elas armazenam o mel em formatos de potes. Pesquisadores da Embrapa desenvolvem técnica de produção de proteína de pescados usando uma impressora 3D. Sementes tratadas garantem mais tolerância a pragas e doenças. No estúdio, vamos falar como é feito esse processo e os benefícios para os produtores. Presidente do Instituto Brasileiro do Feijão visita a área do City Farm. Produtora tem dúvidas sobre a produção de peixes no Rio Grande do Norte. O Agrofag responde. Novo episódio do Agrocast Fag fala sobre correção de solos. E você vai conhecer melhor a chicória. Fique conosco, o programa já começou. A produção de mel é sempre uma boa opção, principalmente para pequenos produtores rurais, né, professor? Com certeza, Antoniela, mas tem que ter dedicação, né? Isso mesmo. E o senhor já ouviu falar em uma criação de abelhas dentro da área urbana, na cidade? É possível, mas cuidado, abelha sem ferrão. Pois é. E nós começamos o Agrofag contando a história do Edivaldo, um biólogo que se especializou na criação de abelhas sem ferrão e se tornou um exemplo de como é possível lidar com esses insetos preciosos, mesmo em ambientes urbanos. Olha só. A paixão do Edivaldo pelas abelhas é fruto da memória afetiva, da lembrança que ele tem da casa do avô, onde era comum ver as colmeias grudadas nas paredes. O tempo passou, ele fez faculdade e hoje é biólogo. Em 2015 eu tive contato com uma abelha que eu ganhei de um aluno, eu sou professor atualmente, universitário. Ganhei uma caixinha que eu sempre comentava das abelhas em sala de aula, do exemplo de cooperação, de trabalho mútuo e ainda de produzir mel, que é algo doce. E é um exemplo até de convivência entre nós enquanto sociedade. Então esse aluno ficou emocionado, digamos assim, e trouxe uma abelhinha numa caixinha rústica lá. E a partir dali eu falei, poxa, é possível criar abelhas sem ferrão em ambiente urbano. Então eu fui me especializando, fui buscando cursos, fui conhecendo novas espécies, até chegar hoje aí, já com 8 anos de criação de abelhas em ambiente urbano, né? Abelhas sem ferrão, todas que nós temos aqui em casa são sem ferrão. Então depois de muito curso, bastante participação de congressos, de feiras, a gente conseguiu aí criar e se especializar em determinadas espécies. Hoje, ele mantém cerca de 60 caixas de 14 espécies. A principal delas, a jataí, que representa 60% do total de abelhas. Toda a criação é regulamentada pela ADAPAR. Edivaldo adaptou um ambiente de 600 metros quadrados para oferecer abrigo contra a chuva e o sol e passou a cultivar plantas que fornecem os recursos necessários para as abelhas, como néctar, pólen e resinas. Aqui temos um condomínio de abelhas. Professor, explica para a gente como funciona. Isso aí, Reinaldo. Tem algumas espécies de abelhas que a gente consegue criar elas de maneira de condomínio. Aqui, por exemplo, nós temos 3 espécies. 4, na verdade. Ó. A gente tem manduri, que é Melipona marginata. Essa daqui que é a mandaçaia. A mandaçaia vem do tupi-guarani, quer dizer vigia bonito. Porque sempre fica uma abelhinha na saída ou entrada da caixinha delas aqui vigiando nós. Então, como a gente não está oferecendo risco, elas estão de boa, mas a gente está sendo vigiado. A gente tem aqui uma mirim nigriceps, que é uma outra espécie de abelha bem pequenininha, e aqui nós temos uma abelha que é nativa, todas elas são nativas do estado do Paraná. O estado do Paraná, segundo a última lista, tem 33 espécies. Então, das 300 que existem no Brasil, 33 estão no Paraná. Essa é uma abelha, por exemplo, que é ameaçada de extinção, que é a mirim saiqui. É uma abelha ameaçada de extinção, que existia em abundância devido aí a alteração dos ambientes, enfim, ela foi se diminuindo e hoje grande parte estão com criadores, os enxames
dessas espécies. Então, esse condomínio, algumas delas permite, elas não se encrencam, cada uma sabe onde que é a sua casinha, então consegue fazer o processo de geolocalização. A criação aqui é voltada para a pesquisa, analisando a qualidade do mel produzido pelas espécies. A gente participa de palestras, de cursos, de capacitações, não tem um viés comercial, mas tem um viés assim de divulgar. Divulgar, mostrar assim, a qualidade, o valor nutricional. Talvez todo mundo já tenha tomado um chá de mel de jataí que a avó fez para curar uma dor de garganta. Então a gente faz essas demonstrações do sabor, demonstrando que além de ser uma criação hobbyista, pode se tornar também uma criação comercial. Você explorar ela de forma zootécnica. Se você tem um local que tem uma diversidade de plantas, tem um pouco de floresta nativa, você pode levar esse inseto lá para criar ela de maneira comercial. Lembrando que a produção de mel dela não tem o mesmo volume da abelha tradicional, de uma apis, de uma africana. Só que o valor agregado é muito maior. Só para a gente comparar, um mel de apis, de abelha com ferrão, hoje no mercado em torno de 30, 40 reais. Um mel de jataí chega a custar 150, 200 reais. Depois a gente vai fazer uma degustação, mas eu tenho alguns méis de abelhas aqui que no mercado, um nicho exclusivo de alta culinária, digamos assim, chega a custar 500 reais o quilo. Então o que a gente tem é uma produção menor, mas um valor agregado muito maior. Uma das principais diferenças das abelhas sem ferrão é que elas armazenam o mel em formatos de potes, diferentemente das com ferrão, que são em favos. O Edivaldo explica que as abelhas são bastante dóceis e que as caixas imitam o oco de um tronco de árvore. Então o pessoal fala, mas ela não fica sufocada aí dentro, não. Tudo que ela precisa, ela tem aqui. Inclusive esses outros bichinhos que estão aqui, é necessário para ela estar vivendo super bem, super feliz. Então aqui, ó, a gente tem o ninho aqui dentro, onde vão ficar a rainha e os discos de cria. Olha só. Aqui a gente está vendo, por exemplo, os discos de cria. As estruturas de disco de cria e de potes de mel é diferente. A abelha com ferrão ela faz favo, essa daqui ela faz potes. Então, ó, isso daqui é um pote de mel. E isso daqui é onde vai nascer as abelhinhas. Então a rainha fica aqui no meio, realizando essa postura. Então cada célula dessa aqui é uma abelha que vai nascer. A abelha vive 45 dias de média. Então todo dia tem abelha nascendo e tem abelha morrendo. O biólogo abre um dos potes onde as abelhas armazenam o mel e faz questão que eu experimente o produto. Então aqui, ó, eu abri, aí você vai pegar e vai colocar o canudo ali dentro e você vai tomar esse mel aí. Coloco aqui. Isso. Nossa, qualidade. Diferente. Direto da fonte. Direto da fonte e totalmente diferente do mel tradicional, digamos assim. Totalmente. Além da produção de mel, Edivaldo também faz a extração do própolis. O objetivo maior nosso é a criação racional para desenvolver novos produtos. Então, uma caixinha que eu deixei para quantificar quanto que eu consigo produzir no ambiente urbano. Então, uma caixa de jataí já chegou a produzir 1 quilo de mel. Mas aqui em casa, o que nós mais exploramos delas são as resinas, o própolis, que a gente colhe esse própolis. A minha esposa ela é química e ela faz a extração das propriedades e a gente usa como suplemento alimentar. A pessoa, às vezes em casa, está ouvindo nós, está assistindo e tem interesse em ter uma caixinha, o que você precisa ter? Um local que deixe ela abrigada do sol, da chuva e cuide principalmente de formigas. Basta isso e ela vai conseguir se virar e vai conseguir ter ali polinização. Se você tem um pé de jabuticaba, tem um pé de laranja, tem um pé de manga, a gente fala que um vizinho que cria abelha, todos os outros se beneficiam. Que bacana esse interesse do Edivaldo pela criação de abelhas, né? Muito legal.
Uma planta de fácil cultivo e adaptação, e sabor amargo e textura crocante. A chicória tem uma crescente demanda de consumo. Olha só. No vasto território brasileiro, a chicória, uma verdura versátil e altamente nutritiva, tem conquistado cada vez mais espaço nas mesas dos brasileiros. Esse vegetal de sabor amargo e textura crocante tem se tornado fundamental, tanto para a culinária quanto para os profissionais de saúde que buscam incentivar uma alimentação equilibrada e rica em nutrientes. A chicória é uma planta de fácil cultivo e adaptação, o que a torna uma excelente opção para o mercado agrícola brasileiro. A hortaliça é cultivada principalmente nas regiões sul e sudeste, mas seu cultivo tem se expandido para outras regiões do país, graças à crescente demanda de consumo pela hortaliça. A chicória apresenta um ciclo de crescimento rápido, tornando-se uma opção atraente para os agricultores que buscam diversificar suas produções. Ela pode ser cultivada tanto em campo aberto quanto em estufas, permitindo uma colheita ao longo do ano. Existem diversas variedades de chicórias cultivadas no Brasil, cada uma com suas próprias características, desde a tradicional chicória de folhas verdes até a chicória de folhas vermelhas. Isso proporciona uma ampla opção para o mercado local e internacional. O plantio da chicória pode ser feito a partir de sementes ou mudas. Geralmente, a chicória é plantada em fileiras, com uma distância entre as plantas de aproximadamente 40 centímetros. O manejo para cultivo da chicória é simples. Necessita de solo com boa adubação e área com irrigação, já que ela é sensível à falta de água. Para o controle de pragas e doenças, é indicado adotar práticas de manejo integrado de pragas, que incluem o monitoramento regular e a aplicação de medidas de controle quando necessário. O uso de produtos biológicos vem ganhando força para o controle nessa cultura também. A colheita da chicória é uma etapa sensível. As folhas são normalmente colhidas quando atingem um tamanho adequado, antes de ficarem muito grandes e amargas. Após a colheita, a chicória é embalada e armazenada adequadamente para manter seu frescor e qualidade. A produção de chicória vem se tornando cada vez mais rentável para o produtor. E o Paraná abastece não apenas o mercado local, mas também outros estados, contribuindo para atender a crescente demanda por essa verdura nutritiva. Não deixem de acompanhar o @agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá! Valeu, Isa! Te vejo no próximo domingo. E agora está na hora da gente interagir com os nossos amigos agricultores do quadro Agrofag pelo Brasil. A gente começa reproduzindo alguns comentários das nossas redes sociais de produtores interagindo com as reportagens publicadas no nosso canal no YouTube. Olha só, a gente começa mostrando então o que diz o Quintal da Permacultura, que comentou: show de bola, tô terminando de plantar 4.000 pés. Faltam só 1.000, também acho que é um dos melhores investimentos em agricultura. Então, ele está se referindo a um vídeo que nós publicamos no nosso canal, mostrando aí a experiência do seu Jair, que tem uma boa rentabilidade com o cultivo de mandiocas. Muito bem, quem também comentou falando sobre esse vídeo foi o Beto Ferreira. Eu tenho uma pequena propriedade e já estou plantando mandioca há quase 3 anos. É um ótimo negócio, ainda mais se for da que eu estou plantando e que a cada 6 meses está no ponto. Muito pouco trabalho e muito lucro, vale a pena. Olha só, então Beto, você que fez esse comentário, a gente vai entrar em contato contigo para saber mais sobre qual é essa variedade que em 6 meses está no ponto para colheita, então ficamos interessados. A gente também tem outros comentários aqui que são relacionados ao cultivo de mandioca, mas dessa vez é sobre a experiência do seu Jair Borilli, do interior aqui de Cascavel, que plantou as mandiocas com a maniva de pé, né, professor? E aí vamos ver o que diz o Gilvan Matos aqui. Eu vou fazer 2 experiências em novembro desse ano de 2023. Eu vou plantar com a rama em pé e com a rama cruzada, com 2 ramas também. Vou ver qual das 2 formas vai ser mais rentável. Então, muito bem, Gilvan, compartilha com a gente também, mande fotos no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, para a gente ver se deu certo esse tipo de cultivo aí inspirado, como o seu Jair Borilli fez. Outro comentário que a gente recebeu lá no nosso canal do YouTube é da Madalena Albuquerque. Ela está se referindo a uma reportagem que nós fizemos lá em Cafelândia, da produção de amoras portuguesas. Olha só o que ela diz. Eu tenho um pé aqui no meu quintal carregado igual a esses. Eu faço muitas geleias, sucos e agora eu também vou fazer essa receita de sorvete. E a gente espera que fique uma delícia, Madalena. É isso aí, se você também gosta dos conteúdos do Agrofag, deixe o seu comentário no YouTube, no Instagram ou no TikTok. Participe com a gente. E quando você tiver alguma dúvida, faça como a Jane Silva,
que é da cidade de Nísia Floresta, no estado do Rio Grande do Norte. Ela assistiu a entrevista que fizemos no início de outubro a respeito do desenvolvimento da produção de tilápias no oeste do Paraná. Aqui está a mensagem que a Jane mandou para a gente. Olha só o que ela diz. Boa tarde, meu esposo é tecnólogo em aquicultura pela UFRN e adquirimos uma propriedade aqui no município de Nísia Floresta, onde se localiza o maior aquífero do Rio Grande do Norte, o Bonfim Guaraíra. Temos poço com 92 metros de profundidade, dispensa de licença do IDEMA, que é o órgão ambiental, pois o projeto tem menos de 2 hectares e será consorciado com horta e fruticultura. A Jane também levanta uma questão que, olha só, falando que estão com dificuldade de conseguir alevinos. Então, para entendermos de que maneira tem funcionado hoje a logística produtiva no Rio Grande do Norte, nós conversamos com o superintendente de pesca do estado, o David Souza, e veja só o que ele diz. Prazer falar com os telespectadores e telespectadoras do Agrofábio. Essa situação, de fato, ela merece algumas ponderações. De antemão, dizer que no Rio Grande do Norte, o órgão ambiental se chama o IDEMA, e no IDEMA existe um núcleo de aquicultura e salinas, que estará certamente à disposição. Eu já fiz contato com a equipe, com a chefe do setor, a Nara, que ela está à disposição, inclusive, da ouvinte, para que seja procurada e apresentadas alternativas para solucionar o problema quanto ao licenciamento ambiental. Porque eu falei da ponderação. É importante frisar que, embora a ouvinte tenha uma dispensa de licença para outras atividades naquela região, no Rio Grande do Norte não há a categoria de dispensa de licença ambiental para empreendimentos aquícolas, sejam pequenos, médios ou grandes. Então, se há empreendimento aquícola e dentro da aquicultura, nós temos aqui no estado a ostreicultura, a carcinicultura, o Rio Grande do Norte é o berço da carcinicultura do Brasil, a piscicultura, a algicultura, todas essas atividades, elas precisarão contar com a licença ambiental. Então, é possível, eu não estou com mais informações a respeito, é possível que ela tenha dispensa de licença para outras atividades e no decorrer do seu empreendimento tenha optado pela aquicultura. Então, se você vai começar a piscicultura no Rio Grande do Norte, em qualquer lugar do Brasil, é preciso a dominialidade, é preciso a certificação de que a propriedade está apta para isso, você tem posse ou autorização para cultivar ali, a licença ambiental, a outorga e um projeto técnico. A partir desses 4 elementos, você poderá ter acesso a financiamento. No Rio Grande do Norte, o BNB é uma grande agência em todo o Nordeste, mas existem outras, a própria Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a AGN, que é a agência local, e assistência técnica, né? Senar e Emater são as mais imediatas instituições mais presentes no debate sobre assistência técnica. Com relação à aquisição de alevinos, de fato, é uma questão mais de gerenciamento do próprio mercado, né? O poder público não interfere nessa relação entre compra e venda do produtor com os produtores de alevino. Existem produtores de alevino no Ceará, no Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba. Então, essa relação, de fato, nós temos pouca gerência na relação entre oferta e demanda, produtores e compradores. Muito obrigada ao Davi pela participação e a gente espera que essa resposta dele possa contribuir com a atividade da Jane lá no Rio Grande do Norte. Falta menos de um mês para o City Farm, um dos maiores eventos de propagação de novas tecnologias voltadas para o agronegócio, promovido por uma instituição de ensino superior no Brasil. Entre as atrações vão estar os campos experimentais de diferentes variedades agrícolas, este ano com uma novidade, o feijão. O presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro de Feijão, esteve na Fazenda Escola do Centro FAG, na área onde será realizado o City Farm. Ele conversou com a nossa equipe sobre a importância de estudos sobre essa cultura. Acompanhe. O estado do Paraná é líder nacional na produção de feijões, e esse resultado só é possível por meio da pesquisa. O IDR Paraná, por exemplo, é um dos órgãos que incentiva o desenvolvimento de cultivares mais tolerantes a doenças e ao escurecimento. Durante o City Farm, o Instituto vai apresentar para os visitantes 5 variedades de sementes. O plantio das parcelas da Fazenda Escola foi realizado de forma manual. No dia do evento, a plantação vai estar quase na metade do ciclo de desenvolvimento.
Foi essa área que recebeu a visita do presidente do IBRAF, o Instituto Brasileiro de Feijões e Pulses. Ele foi recebido pela equipe do Centro FAG e aproveitou o momento para avaliar as oportunidades do cultivo dos grãos na região. Quando nós vemos as instituições de ensino se voltando também para essas culturas, uma cultura como o feijão que está sendo implantada aqui, nós entendemos que é realmente esse o caminho. Durante o Fórum Brasileiro do Feijão em Brasília, no mês de setembro, nós lançamos o movimento Pró-Feijão. Uma das verticais desse movimento é exatamente isso, é envolver as instituições que têm interesses, que têm as suas cadeiras de agronomia, enfim, que têm interesses nessa área, que podem investir nessa área, mas não só essa, como também a industrialização. A gente tem visto o feijão agora se tornou base proteica para inúmeros alimentos, né? E fazem a concentração, ou principalmente a concentração de proteína, e pode vir a utilizar. E quando nós temos dias de campo como esse, o que acontece? O produtor, ele vê aqui na região que ele, aqui perto, né, ele planta, ele conhece essa região e ele vai ver o comportamento dessas cultivares aqui. É tudo o que ele precisa, né? É a informação, qual é o mercado, como é que ele se comporta aqui. Ele vai sair daqui, vai buscar aplicar esse conhecimento, né, que ele teve a possibilidade de encontrar aqui. O gerente da Fazenda Escola avalia que o dia de campo pode ser uma forma de apresentar variedades de feijão alternativas para os pequenos produtores, com o objetivo de diversificar o plantio. A pesquisa em termos de melhoramento do feijão evoluiu muito nos últimos anos e o feijão tem uma tendência muito forte de ocupar um espaço na região aqui que ainda não ocupa, no caso, né? O feijão tem uma oscilação muito grande de preço, tem um risco muito grande, envolve um risco muito grande em função disso também, que o custo é elevado e a oscilação de preço é muito grande. Tem anos que há uma produção muito elevada, sobra feijão, não tem o que fazer com esse feijão, o preço despenca. E hoje tem muita pesquisa também trabalhando com outros materiais, outros tipos de feijão que são aptos à exportação, né? Então está sendo incentivado muito esse plantio desses feijões especiais, digamos assim, né? Que tem um preço diferenciado também no mercado e que pode ser exportado, né? Que o nosso feijão não é todo o mercado que aceita o feijão que é plantado no Brasil. Então está se buscando outros materiais que são aceitos no mercado externo e que isso poderia trazer uma estabilidade melhor na produção. Então, no momento que há um excesso de oferta no mercado interno, teria uma chance de exportar num valor assim muito promissor para o produtor. E ele ocupa, assim, como o feijão é uma cultura rápida, ele pode ser feita uma terceira safra de feijão, né? Então, depois da safra de verão, muitas vezes até antes da safra de inverno, cabe ainda uma cultura de feijão ali antes do trigo, ou então só como uma rotação de cultura. Mas é uma alternativa que vem muito forte aí, assim, voltando a essa tendência, justamente para o pequeno produtor também, que tem uma rentabilidade por área melhor também. Então, pode ser uma promessa muito boa. E o City Farm mostrando isso também, né? Então, no City Farm, quem participar pode desenvolver melhor essa conversa e conhecer esses materiais, conversar com o pesquisador. Então vai ser muito interessante o dia de campo em função disso também. Professor Celso, no dia 23 de outubro agora, a Copacol completou 60 anos de criação. Uma história de muitas realizações para o agronegócio da nossa região, né? Com certeza, com muita luta, né? Parabéns à equipe da Copacol, né, por esse trabalho que está fazendo na região, né? Cooperativismo é um exemplo no Paraná. E a expansão da Copacol é consequência, certo, desse seu sucesso, né? Do sucesso do sistema cooperativista. É isso mesmo, e nesse dia do aniversário da Copacol, nós gravamos mais um episódio do Agrocast FAG com a presença do Vanei Tonini, que é supervisor do Centro de Pesquisa Agrícola da cooperativa. O bate-papo foi sobre a importância da correção do solo. Vamos acompanhar um trecho. Olhando para o cenário que a gente observa hoje, quando a gente produzia lá atrás, no início da década de 90, quando migrou-se do sistema convencional pro direto, as produtividades elas eram muito mais baixas. Então, você corrigia o solo e você podia ficar 5, 6, até mais tempo sem reaplicar calcário. Então, a frequência da correção de solo ela era muito mais baixa.
E o que a gente observa nos últimos anos? A intensificação dos cultivos faz com que a gente tire muito mais produção numa mesma área. Então, a gente aumentou a produtividade das culturas numa mesma área. Quando a gente olha de maneira geral, para a gente produzir 70 a 80 sacas por hectare de soja, hoje não é nenhum desafio, mas lá atrás era. Hoje, para a gente produzir 140, 150 sacas de milho segunda safra por hectare, também não é um desafio, não é nada, mas lá atrás era. Então, a gente acabou migrando de um sistema de cultivo e as produtividades das culturas também se elevou. Então, nesses últimos anos, a gente observa, né, com boas produtividades, quando o fator clima ele não é tão interferente, né? E quanto mais a gente produzir, mais a gente extrai alguns nutrientes do solo, como, por exemplo, cálcio e magnésio, que são fornecidos pela calagem, e os processos de acidificação eles se intensificam. Não só pela extração, né? A gente pode observar uma dinâmica que é intrínseca da planta. No momento que a raiz começa a se desenvolver e vai crescendo em profundidade, a planta, para absorver alguns nutrientes, como, por exemplo, cátions, que tem carga positiva, ela precisa excretar alguns outros elementos, que no caso é o hidrogênio. O hidrogênio está em extrema abundância no ambiente, né? Ele está tanto na atmosfera, né? Está presente na água e também está presente no solo. E ele é um dos elementos que faz parte dos processos de acidificação do solo. Então, quando a gente mede um pH do solo, por exemplo, a gente tem um pH aqui na nossa região em cloreto de cálcio, né? Abaixo de 5, a gente tem uma atividade bastante elevada de hidrogênio. E o hidrogênio faz com que alumínio trocável, o alumínio que está no solo, ele passe para a forma trocável. E aí a raiz da planta tem acesso a esse alumínio, que faz com que, no momento que ela absorver esse alumínio, os meristemas de desenvolvimento, né, os pontos de desenvolvimento, como por exemplo a coifa da raiz, né, ela pode engrossar e escurecer e cessa esse desenvolvimento. Então, a gente tem a acidificação como um processo mais intenso nesses últimos anos, né, com a produtividade aumentando aqui na nossa região, e a gente tem que estar olhando, então, para a correção das nossas áreas. Lembrando que o episódio completo você pode assistir no nosso canal no YouTube ou também no Spotify. E agora é momento do mercado agrícola. Veja os valores da semana. O valor da saca de soja fechou em R$ 125. O milho, R$ 43,50. E o trigo, R$ 56 a saca. Depois do intervalo, sementes tratadas garantem mais tolerância a pragas e doenças já no início do ciclo. No estúdio, vamos falar como é feito esse processo e os benefícios para os produtores. É já já. City Farm Fag, terceira edição. Agronomia e veterinária, impulsionando o agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 24 e 25 de novembro, o Centro Fag receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia, estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm Fag, evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Hospital Veterinário Fag, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVet Fag é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro Fag, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. Colégio Fag Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio Fag Bilíngue. A universidade começa aqui. Estamos de volta com o Agrofag.
Professor Celso, estamos em plena época do plantio da soja, né? E a escolha de sementes é uma decisão que faz toda a diferença, né? Com certeza. A escolha de uma genética avançada vai refletir em produtividade. E o senhor acredita que o tratamento dessas sementes é uma boa opção para o produtor? Um dos componentes de produtividade e produção, Antoniela, é a população inicial. Não adianta você ter uma boa genética se não proteger a semente na hora que ela vai iniciar a germinação. Então, o tratamento de semente faz a diferença sim. E esse é o assunto de agora no Agrofag. Nós vamos conhecer como é esse processo de tratamento das sementes. Dá uma olhada. Em Sede Alvorada, distrito de Cascavel, há mais de 30 anos, a Márcia e a família se dedicam para a agricultura. Nessa safra, os campos com soja somam quase 100 hectares. O plantio foi feito há cerca de um mês e, dessa vez, ela optou por uma variedade de ciclo médio, já planejando o plantio do milho safrinha. Você ter uma boa semente, você tem um bom resultado. Então, a gente investe bastante em essa questão de semente boa, qualidade, para ter um bom vigor em relação ao plantio, à germinação. Então, é sempre ter uma qualidade de semente, né? A expectativa de colheita é de 80 sacas por hectare. E para isso, a agricultora não abre mão de algumas práticas. Uma delas é o plantio direto na palhada. A cobertura sempre é o essencial, né? Você tendo uma cobertura boa, a questão de umidade é essencial na lavoura do soja. Tanto a cobertura de mix quanto a palhada de trigo, sempre o soja se desenvolve melhor. A outra é a aquisição de sementes já tratadas com defensivos. A gente sempre optou pelo tratamento da semente, né? Então, que você tem uma confiança, você tem um retorno melhor numa semente tratada e você não tem aquele custo, né, de estar tratando, de você ter, de repente, um outro problema no vigor. Daí a gente sempre opta pelo tratamento mesmo, né, que é bem mais garantido você ter uma lavoura mais completa, né. As sementes utilizadas pela Márcia são da Copavel. O tratamento é feito nas unidades de beneficiamento da cooperativa. Uma delas fica em Cascavel, onde é feito o processo de seleção e avaliação. Em seguida, é realizado o tratamento. As principais culturas são a soja e o trigo. O Anderson é o gerente da UBS e explica o passo a passo de cada etapa. Através da demanda do produtor, né? A gente tem várias opções de tratamento de semente, que inclui fungicidas, inseticidas, nematicidas, inoculantes, longa-vida. Então a gente tem uma gama de produtos capazes de atender a demanda do produtor no campo. Então no processo de tratamento são máquinas modernas que aplicam produto a produto. Ela é uma máquina que a gente fala que é por batelada, então ela separa e pesa uma quantidade de quilos de semente que o software que é colocado no software, que é indicado dentro do software da máquina, e para aquela quantidade de quilos é aplicado produto a produto, né, na dosagem correta, na dosagem indicada para aquela praga ou para aquela doença. E após a finalização dos produtos, é feito uma aplicação de polímero para finalizar o recobrimento e um pós-secante para dar o acabamento e para fazer a secagem antes do ensaque. Para se ter uma ideia do volume de sementes tratadas, apenas em relação à soja, são 200 mil sacas a cada safra. E a demanda dos produtores, segundo a cooperativa, é crescente. O produtor da nossa região é muito adepto ao tratamento de semente. E a gente também tem essa facilidade de ter várias opções de tratamento de semente. Então, como a gente está numa região grande, com vários produtores, e cada região tem o seu problema específico. Então a gente consegue se adaptar e entregar tratamento de semente que vai conseguir atingir aquela praga ou aquela doença que está aparecendo lá na lavoura da Dona Márcia. De volta para a lavoura, aqui a Márcia recebe as sementes com a facilidade de plantá-las de forma direta. E para acompanhar o crescimento das plantas, a agricultora também conta com a assistência de agrônomos da cooperativa. A gente saiu de patamares de produções que na época de 90 eram consideradas baixas, né? E hoje a gente está querendo chegar aí aos 100 sacos por
por hectare, né? Isso com certeza, uma semente boa, um tratamento bom, né? E o nosso trabalho dia a dia aqui é fundamental. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre o tratamento de sementes. Para isso a gente recebe o gerente da unidade de beneficiamento de sementes da Copavel, Anderson Granville. Seja bem-vindo mais uma vez aqui no programa. Oi, Antoniela, muito obrigado. É um prazer estar sempre aqui com vocês. Muito bem. Anderson, então como a gente acompanhou aí na reportagem, né, conhecemos um pouco mais do processo aí do tratamento de sementes. Eu queria que você falasse um pouquinho do contexto aqui da nossa região, né? Cerca de 90% então dos produtores optam pelo tratamento de sementes. A gente, nos últimos anos, foi feito um trabalho muito intensivo, né, em mostrar a qualidade e os benefícios do tratamento de semente. E na nossa região, em mais de 90% dos produtores optam por já comprar uma semente com tratamento industrial. E os benefícios, então, a gente comentou um pouquinho, né, durante a reportagem, alguns deles, mas eu queria que você relembrasse aqui para quem está em casa, quais são esses principais benefícios de você já adquirir uma semente tratada direto da indústria? Acho que um dos principais benefícios é operacional, né? Então o produtor consegue receber a semente na propriedade e já efetuar o plantio sem mais uma operação dentro da fazenda. Tem toda a facilidade também do contato com produto químico, contaminação que o produtor não vai ter também na propriedade, até mesmo com funcionários. E também, acho que é um ponto bastante importante, é a garantia que ele tem que a semente está indo, como nós falamos, está indo com a quantidade de princípio ativo indicada, né, sem uma subdosagem, uma dosagem excessiva que possa causar no campo algum problema, algum fito, mas sim está protegendo a planta e essa plântula na fase inicial da cultura. Na medida certa, conforme a demanda do produtor. Exatamente. Hoje, Anderson, você tem várias regiões com vários problemas de fungos e praga. Vocês tratam geral ou vocês tratam direcionado semente? A gente tem várias opções, né, de tratamento de semente, com vários princípios ativos e a demanda vai muito da propriedade. Então, cada propriedade tem um manejo diferente, tem uma rotação diferente, tem uma cultura anterior. Às vezes a cultura anterior é soja, às vezes a cultura anterior é trigo, às vezes a cultura anterior é milho. Então, o tratamento, o princípio ativo ou a praga vai muito do que o consultor daquele produtor vai recomendar ou a necessidade daquela propriedade específica. Então, nós temos várias opções. Você tem opções de fungicida, opções de inseticidas com vários princípios ativos, com controle mais eficiente em determinadas pragas. E também você tem opções de bionematicidas, de também Bradyrhizobium, pensando em inoculação, já no tratamento de semente. Nesse processo de tratamento de sementes, você vai trabalhar com fungicida, inseticidas, são produtos químicos que podem afetar determinados bioinsumos. Para desenvolver a raiz, por exemplo, o Bradyrhizobium, fixação biológica de nitrogênio. Como é que você compatibiliza isso no tratamento de semente? Hoje a tecnologia empregada nesses produtos, né, é muito alta. Então, por muitos anos foi estudado para poder trazer para o TSI esses bioinsumos. Hoje, por exemplo, a gente tem alguns bacilos nematicidas que vêm no formato de endosporos, né, que tem compatibilidade com produtos químicos. Então ele vai estar colonizando o solo, vai estar povoando o solo a partir do momento que ele encontra condições ideais. Antes disso ele vai estar numa fase que ele vai estar inativo, então não vai ter essa incompatibilidade com o produto químico. Quer dizer, não vai ter ação do produto químico em cima dele, quer dizer, ele só vai ser atuante quando ele estiver no solo, estiver germinando a semente, ele vai estar germinando também. Isso, quando ele tiver as condições ideais para germinar. Esse custo-benefício, porque quando você vai comprar uma semente de soja ou de milho, né? Aí vem um preço assim, você olha o preço e vai ver o tratamento de semente, aí eu posso ficar meio assim, tentado a fazer on-farm, fazer na minha propriedade, né? O custo do on-farm também tem um custo agregado, né? Dependendo do princípio ativo ou da eficiência do produto que você queira. E além disso, o on-farm também, um custo que às vezes não entra na conta do produtor é o custo operacional, né? Quanto custa você ter uma máquina para o tratamento on-farm? Quanto custa, às vezes, um erro de dosagem? Né? Quanto custa você ter um funcionário com risco, né, da manipulação do produto químico? Então,
além, né, eu acho que é o principal benefício que o produtor compra, que é o controle de pragas e doenças na fase inicial da cultura, eu acho que outros benefícios também tem um custo, mas na propriedade ele também, com o farm, teria um custo e teria mais alguns riscos e custos operacionais que muitas vezes não é calculado. O conhecimento do que vai aplicar é importante, né? Tem incompatibilidade, cauda que pode influenciar. Então, o tratamento industrial já garante esse produto com qualidade para o agricultor, né? A gente trata com produtos que já são, que a pesquisa já trouxe essa compatibilidade, né? Então a gente, através dos parceiros aí que fornecem os produtos químicos, né, já é feito um estudo da compatibilidade do fungicida com inseticida, do micronutriente, que muitas vezes vai no tratamento de sementes, se tem compatibilidade ou não com esses produtos. Então, a gente só trata com produtos que tenham comprovação que tem essa compatibilidade. Então, muitas vezes, no farm, você busca, talvez pelo custo, ou talvez um produto que não é tão indicado para o tratamento de semente. A eficiência vai lá embaixo, né? Uhum. Uma coisa curiosa, Anderson, eu sou do tempo antigo, o tempo que eu tratava semente com betoneira, certo? Não sou tão velho assim, mas é lá no tempo de 78, 79, né? E naquele tempo a grande preocupação, o que acontecia é o seguinte, você ia preparar a semente e tinha todo aquele problema de você se contaminar, certo? Uhum. Não só você como o ambiente, né? E na hora que você ia plantar, levantava um pó que você tem que usar não tinha máscara aquele tempo, né? Tinha que usar um lenço, né? Para você não se intoxicar, né? E hoje, como que é esse problema dessa flutuação de veneno, o que foi resolvido? Hoje, no tratamento de semente, você tem a aplicação de polímeros e pós-secantes, né, que conseguem dar o recobrimento e fazer a secagem imediata do produto. A gente tem algumas certificações das parceiras nossas, né? Então, as parceiras vão lá, coletam a semente após o tratamento, logo após o tratamento, mandam para o laboratório, fazem análise, que é uma análise que vai ver a quantidade de princípio ativo que tem em cada grão de semente, então é muito preciso. E uma das análises também é o desprendimento de pó. Então, para a gente ser certificado para fazer o tratamento de semente, a gente não pode desprender pó da semente. Então, a tecnologia do TSI, além de você ter uma dosagem específica muito dentro do esperado, você também tem alguns outros padrões que vocês têm que seguir, e um deles também é esse desprendimento de pó que não pode ocorrer na semente. Esses tratamentos são cientificamente provados, né? E como fazer também são muito assim estudados, né? Não é de qualquer jeito, né? Então, a vantagem do tratamento industrial é muito grande, né? Vem de anos, né, esse estudo. Como a gente falou também, a adoção dos bioinsumos no tratamento de semente está aumentando muito nos últimos anos. É uma tendência, né, a utilização tanto na aplicação aérea e agora entra também no tratamento de semente. Vocês fazem um pré-estudo da semente antes de tratar? Por exemplo, vocês vão tratar uma semente. Vocês escolheram a semente, vocês sabem a viabilidade e tudo. Mas antes de ir para o tratamento, vocês fazem uma germinação, um teste de tetrazório, alguma coisa? Assim, antes de entrar no tratamento de semente, a semente já passou por vários processos. Então, ela só vai para o tratamento a partir do momento que ela está comercializada e já tem a garantia da qualidade. Então, ela passou no mínimo por 6 análises antes de ir para o tratamento de semente. E mesmo assim, após o tratamento, a gente planta novamente no canteiro para verificar se manteve ou teve algum problema durante esse processo a qualidade da semente. Essa era a pergunta que ia complementar. Depois do tratamento, vocês testam novamente para ir para o agricultor? 100% da semente, mesmo que a gente só revenda, for uma semente de milho que a gente já revende ela tratada, ou que a gente só revenda uma semente tratada, ela vai para o canteiro, mesmo assim, para a gente verificar se ela tem aquele potencial germinativo que a gente espera. Esses testes sequentes aí já trazem mais dessa garantia, né, Anderson? Claro. E aí, a gente mostrou um pouquinho do trabalho de vocês na unidade de beneficiamento aqui de Cascavel e temos também uma novidade agora, né, novos maquinários também na unidade lá de Pato Branco. Queria que você falasse um pouquinho sobre ela. A Copavel vem investindo muito em sementes, né? A gente tinha aqui em Cascavel e agora, com o crescimento, com essa visão de entregar uma semente de qualidade, né, veio a UBS de Pato Branco, a Copavel adquiriu a UBS lá de Pato Branco, e lá a gente está mais próximo às áreas produtoras, né? A gente produz na região de Palmas, Mangueirinha, regiões mais altas, mais propícias para a produção de semente, e a gente consegue produzir uma semente de maior qualidade.
E lá também a gente tem uma OBS super moderna, que foi construída pensando em atender esses padrões de alta qualidade. E já após até a gente adquirir, que faz pouco tempo, a gente já teve que investir em máquinas novas de tratamento de semente para poder atender essa demanda do produtor, de poder tratar a semente e deixar ela armazenada o mais próximo possível do plantio, né? Então a gente tenta plantar e deixar ela o menor tempo possível armazenada. Vamos dar uma olhada então nas imagens da UBS lá de Pato Branco. Anderson, conta aí um pouquinho para a gente desses processos aí. Então, lá em Pato Branco, essa é uma máquina nova que foi inaugurada aí no último mês, em parceria com uma parceira nossa de produtos de tratamento de semente. É uma máquina de última geração, ela consegue, como as outras, aí, entregar uma qualidade muito grande e uma quantidade de princípio ativo muito específica, né, dentro dos padrões que a gente quer, e consegue também nos dar um fluxo muito maior de tratamento para poder atender a demanda e esse crescimento que a semente da Copavel vem tendo no mercado nos últimos anos. Muito bem. Anderson, aí você iniciou falando aí sobre essa questão do tempo depois, né, do estoque dessas sementes. O que vai garantir, o que vai trazer mais desse tempo de permanência em estoque dessa semente? Tem alguns fatores essenciais? A gente tem que deixá-la armazenado, claro, em condições ideais, né, de umidade e temperatura. Isso vai dar uma prateleira muito maior para a semente. Mas também a gente precisa escolher produtos, né, que dê essa segurança de armazenagem, né? A gente sabe que tem alguns produtos que a gente consegue ter uma segurança um pouco maior, então é esses produtos que a gente vem buscando, que a gente busca trazer para o tratamento de semente, para também dar essa segurança para o produtor. Caso aconteça, a gente tenta trazer no menor tempo possível, mas caso aconteça por condições climáticas, algum atraso na semeadura na região, ele ainda possa atender a demanda do produtor lá no campo. Anderson, tratamento de semente, então, é efetivo e preventivo? Eu acho que o tratamento de semente é um ponto fundamental, né? Eu acho que o grande limitador do investimento do produtor é um stand, é a semente, né? Então, independente do investimento que o produtor tenha, a semente vai limitar todo esse investimento, porque ele teve o investimento com a preparação do solo, com o fertilizante, e se o stand não for ideal, ele vai estar limitando esse investimento. E o tratamento de semente é uma proteção para esse investimento que ele fez na lavoura. Correto. Anderson, aqui nos bastidores você estava comentando sobre a questão da fluidez também para o plantio. O que significa isso? O produtor, muitas vezes no on-farm, ele não tem essa tecnologia, ou não tem os produtos que nós temos acesso, como polímeros de alta performance, pós-secante de alta performance. E o produtor usa muito também o grafite na propriedade para dar uma fluidez, para melhorar a plantabilidade. E com o tratamento industrial, o pós-secante, ele já dá uma fluidez muito maior. Então, facilita muito no momento do plantio e melhora bastante essa plantabilidade, essa distribuição lá na propriedade. Já contribui na hora do plantio. Isso. Anderson, essas tecnologias relacionadas ao tratamento de sementes serão aí apresentadas durante o City Farm, né? A Copavel mais um ano parceira da instituição. Quais outras novidades vocês também vão apresentar aí durante o dia de campo? A gente é parceiro da FAG no City Farm já há algum tempo, né? Novamente a gente vai estar aí, vai estar falando sobre a qualidade dos produtos da Copavel, não só a semente, que a gente vem e cada vez mais vai entregar um produto de maior qualidade, mas sim da qualidade de todos os produtos que a Copavel produz e comercializa. Além disso, a gente vai estar falando também um pouco sobre a importância da cooperativa na região e a importância do cooperativismo. Acho que a gente vai estar com alunos, além dos pais, a gente tem muitos alunos que não viveram, né, essa história da cooperativa e também muitas vezes não tem o contato com o cooperativismo, então a gente quer trazer essa visão cooperativista, essa visão do aluno e dos benefícios que a cooperativa trouxe para a região ou as cooperativas podem levar para a região. Certo. Professor Celso, a gente falava aqui com o Anderson da questão da sucessão familiar também, que é algo que é muito bacana de se destacar aqui também, né, Anderson? A gente fala muito de sucessão familiar, então esse é um ponto muito importante para a gente estar mostrando também para os alunos, para os jovens, né?
que ele é uma chave muito importante dentro da propriedade e que a cooperativa está aí para dar todo o auxílio, para dar toda a assistência para ele se tornar um grande produtor como o pai. Muito bem. Anderson, a gente agradece a sua participação aqui no Agrofag conosco. Esperamos nos ver novamente durante os dias 24 e 25 de novembro, né? Daqui menos de um mês a gente vai ter aí o City Farm. Com certeza vamos conferir as novidades da Copavel também, né, professor? Com certeza. Show de bola. Eu que agradeço pelo convite, fico sempre à disposição. Até a próxima. Até a próxima. No próximo bloco, pesquisa da Embrapa estuda a produção de carne de pescados em impressora 3D. É daqui a pouco. Colégio Fag Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio Fag Bilíngue. A universidade começa aqui. Hospital Veterinário Fag, para todos os bichos, todos os horários. Tigres, leões, cavalos, gatinhos ou dogs, pássaros, jacarés, ratinhos ou cobras. O HVET Fag é o maior hospital veterinário do Paraná, o único a oferecer atendimento 24 horas para qualquer animal, independente da complexidade. Conheça nosso Clube do Mascote, vantagens exclusivas para pets e animais exóticos. Se você ama, nós cuidamos. Hospital Veterinário Centro Fag, Cascavel, ligue pra gente, 4533213772. City Farm Fag, terceira edição. Agronomia e veterinária, impulsionando o agronegócio brasileiro. Acadêmicos, professores, empresas e produtores congregando conhecimento técnico e científico à realidade do mercado. Nos dias 24 e 25 de novembro, o Centro Fag receberá as maiores marcas do agro nacional em um verdadeiro show de inovação e tecnologia, estrutura para alimentação e atrações para toda a família. Venha participar. City Farm Fag, evoluir e transformar. Nosso agro realiza. Pesquisadores da Embrapa de Brasília estão desenvolvendo uma nova forma de produzir proteínas. Trata-se de alimentos semelhantes ao salmão, por exemplo, mas feitos em uma impressora 3D. A repórter Joana Magna Bosco conversou com o Luciano, que é pesquisador e conduz esse estudo. Confira. E vamos descobrir um pouquinho mais sobre esses alimentos que estão sendo pesquisados na Embrapa de Distrito Federal, em parceria com o Laboratório de Nanotecnologia e também com o The Good Food Institute. Luciano, muito obrigada, seja bem-vindo. Sou eu que agradeço pelo interesse de vocês, Joana, e pela oportunidade de contar um pouco do que temos feito aqui no nosso laboratório. Obrigada. Bom, então, essa pesquisa está sendo desenvolvida há 2 anos, né? Poderia contar, então, para a gente ao que se assemelha esse alimento impresso em 3D? Maravilha. Essa é uma ótima pergunta, Joana, e é a questão que geralmente nos remetem, porque quando nós pensamos em alimentos de origem animal, nós sempre pensamos na carne, no peixe, e efetivamente a lógica aqui seria mimetizar, oferecer algo análogo, semelhante àquele encontrado no animal efetivamente, mas que agora vindo exclusivamente de plantas. E nesse sentido, o que é que nós precisamos buscar numa primeira etapa? Nas farinhas de leguminosas, que são as pulses, como a soja, como os feijões fava, como o grão de bico, nós observamos um ingrediente muito atrativo para oferecer as propriedades nutricionais que são semelhantes àquelas encontradas em pescados, particularmente quanto à riqueza proteica. Então, as proteínas encontradas nesses alimentos foram selecionadas em prol de identificar aqueles que oferecessem composição nutricional muito parecida com aquela encontrada em pescados e frutos do mar. Essa acaba constituindo a primeira etapa desse processo de produção dos análogos de pescados e frutos do mar. Mas para que você consiga estruturar esses alimentos na forma de efetivamente um filé, por exemplo, ou um caviar, você precisa agora usar algum tipo de estratégia de fabricação, e a que nós escolhemos foi a impressão tridimensional, a qual possibilita que camada por camada sejam depositados esses ingredientes em prol de, no final, produzir um corte muito semelhante àquele de um filé de pescado. E qual que é o público que consome esse alimento?
Essa é uma boa pergunta, porque é óbvio que o primeiro consumidor desse tipo de alimento é aquele que é formado por vegetarianos e veganos. Mas o que nós temos percebido é que o nicho de mercado atendido por alimentos de base vegetal, ele tem se expandido bastante nos últimos anos, e hoje flexitarianos que têm uma dieta bastante flexível em relação a produtos de origem animal ou vegetal, também têm se interessado bastante por esse tipo de alimento. E a curiosidade que gera é saber sobre o sabor desses alimentos. Poderia contar um pouquinho pra gente? Essa é a parte que eu só vou conseguir te contar daqui a algum tempo, Joana. E por quê? No momento atual que nós estamos do desenvolvimento desses protótipos, nós ainda não realizamos a etapa de uma mesa sensorial onde pessoas degustarão desses alimentos para comprovar a similaridade efetiva com aquela dos pescados e dos frutos do mar. E quando a gente fala então em questão de custo-benefício, né, já que pode abranger um bom número de pessoas, como que seria essa questão do custo-benefício? Essa é uma excelente questão, porque a etapa final do projeto, que está se concluindo no início do ano que vem, é justamente a avaliação da viabilidade econômica desse projeto. E nessa avaliação de viabilidade econômica, você tem que levar em consideração, pelo menos, e nós estamos levando em conta isso, 3 possibilidades de escalas de produção que tal solução poderia entregar. A primeira delas é aquela que é mais almejada e esperada do ponto de vista tecnológico, que é a escala industrial. Industrial em que sentido? Na possibilidade de produção dos filés ou dos análogos de filés de origem vegetal e dos frutos do mar, também de base vegetal, nos quais uma indústria poderia ter extrusoras, que são os dispositivos na impressora que estão produzindo efetivamente esses miméticos, esses análogos, e essas várias extrusoras no ambiente industrial estariam produzindo esse alimento. Um outro cenário, esse é um cenário, obviamente, que demanda escala, depende de uma série de fatores, incluindo máquinas escalonadas, no que a gente chama de fazendas de impressoras 3D de alimentos. Uma outra escala possível é a escala na qual atenda restaurantes e também pessoas que estejam em ambientes hospitalares, que tenham dietas bastante restritas. E o terceiro cenário é aquele almejado daqui a alguns anos, que é o cenário no qual nós tenhamos a possibilidade de considerar uma impressora tridimensional como um eletrodoméstico que possa ser utilizado nos nossos próprios domicílios, nas nossas residências. E esse alimento, ele poderia, assim, ser depois cozido, frito, alguma coisa assim? Tem esse desdobramento dele ou como seria? Excelente. Essa é uma colocação que nós nos perguntamos desde a concepção do projeto, tanto que esse projeto fomentado pelo GFI, ele já prevê, inclusive, esses testes de forma gastronômica, né, de preparo desse alimento, dos quais nós já testamos o grelhamento, nós já fritamos alguns desses miméticos, desses análogos produzidos, assim como nós também já realizamos o cozimento dessas farinhas de pulses antes do processo de fabricação. Então, nós estamos testando diversas possibilidades de preparo para tentar definir quais seriam aquelas mais compatíveis com esse tipo de alimento. Então, a pesquisa que ainda está acontecendo, hoje, em qual etapa que ela se encontra? Certo, ela está numa etapa de prototipagem, ou seja, nós já temos para esses 3 análogos que eu citei, os cortes vegetais de peixe, os análogos vegetais de caviar e os análogos vegetais de anéis de lula, nós temos eles todos na etapa que nós definimos como protótipos. Então, esses protótipos já têm todos os componentes necessários a ser esses análogos em estágio final, em fase final de construção. Efetivamente, agora, nós estamos numa fase que iremos passar para o escalonamento industrial, que é uma etapa que nós prevemos a necessidade de estar já junto com um parceiro da iniciativa privada que esteja interessado em adotar essa solução tecnológica e levá-la até o setor produtivo em uma daquelas 3 formas que eu mencionei anteriormente, que estaremos avaliando a viabilidade econômica. Bacana, Luciano. Foi muito interessante conhecer um pouco mais sobre essa impressão de 3D em alimentos análogos ao pescado e conhecer também o potencial todo dessa pesquisa e desse mercado. Agradeço a sua participação, Luciano, e até a próxima. Muito obrigado.
Confira agora a cotação da proteína animal no agromercado. Arroba do boi gordo, R$ 224,00. O quilo do suíno, R$ 5,95. E o frango, R$ 4,08 o quilo. E para você que ainda não está inscrito no nosso canal no YouTube, eu deixo aqui o convite para você conhecer youtube.com/agrofag. É muito fácil e lá você consegue acessar a hora que quiser os nossos conteúdos. Essa aqui é a página inicial do canal, em que estão disponíveis todos os vídeos já publicados, já exibidos aqui. Professor Celso, além de toda a programação, né, que nós já exibimos na televisão, temos também o nosso Agrocast Fag, uma exclusividade lá do YouTube, né? É grande diversidade e grandes reportagens, né, Antoniela? Isso mesmo. Então fica o convite para você que ainda não está inscrito no nosso canal, fazer a sua inscrição. E agora está na hora da gente ver algumas dicas de cursos e eventos para os próximos dias. Dá uma olhada então. A gente separou aqui, olha só, a Feira Internacional da Mandioca. Vai acontecer de 21 a 23 do mês que vem, em novembro, lá no Parque Internacional de Exposições, em Paranavaí. Começa às 1h da tarde e vai até às 8h. Fica o convite aí para esse evento internacional, a FIMAN 2023. Temos também aí uma indicação do Senar, implantação do Creep Feeding em propriedades de bovino de corte. Então, esse curso vai acontecer no dia 31 de outubro e vai aí ter a possibilidade de você fazer de forma online também. Conteúdo gratuito para vocês. Temos também o curso de Boas Práticas na Produção Vegetal, realizado pelo Senar. Vai acontecer no dia 2 de novembro, a partir das 8h da manhã. É uma realização do Senar junto da Confederação Nacional da Agricultura. Também temos o segundo Fórum Agro-RH, Gestão Estratégica de Pessoas no Crescimento do Agronegócio. É um evento que vai acontecer no dia 9 de novembro, a partir das 9h da manhã até as 7h da noite. É um evento híbrido, que você pode participar tanto presencialmente quanto de forma online. A sua inscrição pode ser feita por meio desse QR Code e também do site que está na tela. Olha só, o Sindicato Rural de Toledo, em parceria com o Sistema FAEP e Senar, também vai aí oferecer a operação e manutenção de tratores agrícolas, um curso que vai ser realizado dos dias 6 até o dia 10 de novembro, lá no Sindicato Rural. Mais informações pelo número 459-9972-3959. E olha só, temos essa foto aqui em destaque nas nossas redes sociais. O diretor do Agrofag, Luiz Sonda, coordenador da TV Fag, também representou a instituição no 28º Fórum Brasileiro de Televisão Universitária, promovido pela ABTU em Salvador, lá na Bahia. Nessa ocasião, o Sonda apresentou aí o projeto, né, que é a realização do Agrofag. Então, com essa foto, nós encerramos aqui as nossas redes sociais. Professor Celso, te vejo no domingo que vem, que já vai ser novembro, aí a gente se encaminhando para o fim do ano. Com certeza. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Ótima semana para vocês.